Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriele e eu estou aqui para falar sobre um filme estadunidense chamado Mississippi Burning, ou como no Brasil, Mississippi em Chamas, que foi gravado em 1988 e tem a duração de 2 horas e 8 minutos. O diretor do filme é Alan Parker e ele também foi idealizador do filme Evita. Mas, com Mississippi em Chamas, ele ganhou o Oscar de Melhor Fotografia e vários outros prêmios que tornaram Mississippi em Chamas um filme muito famoso para o movimento dos direitos civis. O filme trata da história de 3 adolescentes que supostamente estavam envolvidos no movimento dos direitos civis em Mississippi. E aí, 2 detetives foram enviados até o lugar para investigar a morte deles, que eles estavam desaparecidos e todo mundo na cidade já tinha dado eles como mortos. E aí, quando os detetives chegaram lá, eles viram que o problema era muito maior, porque o estado do Mississippi tinha uma influência muito grande do grupo Ku Klux Klan, que era um grupo segregacionista. E aí, diante desse movimento, dos direitos civis dos negros, os detetives chegaram lá para investigar essa morte e notaram que toda a polícia, de Mississippi, ela tinha essa questão segregacionista e, além de investigar esse caso de desaparecimento desses 3 jovens, eles também foram investigar questões internas da polícia e acabaram descobrindo muito mais coisa do que simplesmente a causa da morte dos jovens. Os principais personagens do filme são os agentes Rupert e Alan, interpretados por Jane Hackman e William Dafoe. Esses personagens participam em toda a trama como investigadores. Um deles, o Alan, é mais submisso às regras. Já o Rupert não é tanto assim, ele gosta de fazer as coisas da maneira dele. E isso é legal pro fechamento do filme, que a gente vai falar depois. A trilha sonora do filme é bem estratégica e simplória. E o interessante na verdade, é perceber que de toda a trilha sonora, apenas uma música é interpretada por uma mulher branca e toda a trilha sonora fala sobre fé ou fala sobre Jesus. Isso também é muito interessante. Uma cena que demonstra bastante esse clima que o Mississippi vivia foi quando os 2 detetives entraram dentro de uma lanchonete. E aí a lanchonete era separada com uma área para os negros e outra para os brancos. E aí um dos detetives decidiu sentar na parte que era destinada aos negros. E o resto da lanchonete todo se voltou para ele, para onde ele estava sentado. E isso, mais uma vez, demonstra o quanto o Mississippi vivia esse estado segregacionista e o quanto a Ku Klux Klan ela tinha uma influência assim no clima da cidade, do clima de medo dos negros e do quanto eles tinham, no caso, eram apreensivos de um dia acordar e ter a sua casa queimada ou sofrerem algum tipo de violência. Good afternoon. Looks good. O desfecho do filme é feito quando o Alan concorda com o jeito do Rupert de trabalhar e assim eles conseguem prender todos os membros da polícia que faziam parte da KKK. E embora o caso dos 3 meninos desaparecidos continuasse sem nenhum desfecho, eles conseguiram essa mudança e saíram como heróis. Nessa parte do filme, houve bastante críticas porque o filme em si exclui um pouco a participação dos negros nessa luta e dá muito enfoque a esses 2 agentes e ao FBI trabalhando pelos direitos civis. O filme recebeu muitas críticas do público em geral e de especialistas de cinema por se tratar de um assunto que é tão importante para a história dos Estados Unidos. Os críticos especialistas falaram que o filme, mesmo não seguindo os fatos reais, ele foi muito importante porque ele conseguiu retratar
todo esse clima que o Mississippi vivia durante essa época. E como a Gabriele falou, ele também seguiu muito à risca a questão dos figurinos, do cenário. Então ele foi muito importante por retratar isso também. E o público em geral também recebeu o filme super bem, porque ele conseguiu resumir o movimento de uma forma não muito, vamos dizer assim, acadêmica, né? Ele mostrou o evento de forma fácil para que as pessoas comuns, vamos dizer assim, o senso comum, pudesse ter mais acesso a essa parte da história dos Estados Unidos. Na história verídica, quem foi inspirado o filme, onde a investigação, na verdade, durou 52 anos sem ter um desfecho total. Essa investigação não contribuiu só para o final da segregação no Mississippi, como também para os direitos civis em todos os Estados Unidos da América. Então, gente, eu esqueci de me apresentar, meu nome é Daniele, e a gente chegou à conclusão de que o filme, ele trouxe pra gente essa amostra do que foi o movimento dos direitos civis no estado do Mississippi, que foi um dos estados onde era mais sentido toda essa repressão e todas essas leis, né? E também a influência da Ku Klux Klan nesse estado, né? Também com o exemplo que a Gabi deu, falando dos bebedouros, eu da lanchonete, enfim, foi um estado onde a gente conseguiu ver bastante essas leis segregacionistas. E continuando com essa história, a gente pode trazer para a atualidade o quanto demorou, primeiramente, para que a segregação acabasse de fato dentro das leis nos Estados Unidos e o quanto essa segregação continua acontecendo mesmo até hoje. Então, eu acho que o filme foi muito importante para nossa formação acadêmica e para nossa vida. Sim. E é isso, muito obrigada. Valeu, deixa seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, tá bom? E se quiser saber mais informações sobre os filmes e sobre a história da América, fala com a gente. www.danieigabi.com.br. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho um emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertolt Brecht.